Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora nós vamos continuar a conversa com o Dr. Eduardo Souza, que é membro da Sociedade Mineira de Reumatologia, né? E nosso assunto hoje é lúpus. No último bloco ele já falou um pouco sobre o que é a doença, né? Quais os cuidados que as pessoas devem ter, sobre o diagnóstico. Então vamos aprofundar mais nos conhecimentos, né? Para quem tem muitas dúvidas sobre lúpus. Doutor, quais as consequências que o lúpus pode trazer aí para a vida de uma pessoa caso não seja tratado de forma correta? As consequências podem ser várias de acordo com a intensidade da doença em cada pessoa, que você tem pessoas que desenvolvem um quadro mais leve da doença e outros que desenvolvem um quadro mais grave. E essas consequências elas variam desde estigmas pelas lesões de pele, Sim. né, o acometimento emocional que a pessoa passa a desenvolver em função disso. Muitos desenvolvem quadros de ansiedade ou mesmo de depressão. Isolamento social, né? Sim. Imagino. Sim. E quando o lúpus acomete em órgãos internos, como por exemplo um rim, que é um dos órgãos mais comumente envolvidos, se aquele processo inflamatório não for contido ao longo do tempo, você pode evoluir com um quadro de uma insuficiência renal crônica, partindo para tratamentos como tratamento de diálise ou mesmo transplante renal. Então, todo órgão que ele fica num processo, que ele é acometido por um processo inflamatório crônico e persistente, ele vai perdendo a sua função ao longo do tempo. Então, além do diagnóstico precoce, a adesão do paciente ao tratamento, ele seguir aquelas orientações médicas de forma muito assim disciplinada. Você tem que evitar o sol, então evite o sol. Você vem às consultas a cada 3 ou 4 meses com exames laboratoriais recentes. O uso de medicamentos também tem que ser ali correto, ao pé da letra. Se o paciente consegue esse conjunto de coisas, a vida dele tende a ser bem tranquila mesmo diante desse diagnóstico. Ou seja, a sua função passa a ser preservada. A mulher, se a doença estiver bem controlada, pode ter filhos, pode engravidar, desde que haja uma programação para isso. E um acompanhamento, eu acredito. E um acompanhamento, também, né? sim. Então, o que nós chamamos da adesão ao tratamento a qualquer doença crônica, ela é extremamente importante para um bom resultado no curto, médio e longo prazo do paciente. Então, essa combinação, insistindo, né, diagnóstico precoce, a chegada ao especialista o mais rápido possível, a adesão ao tratamento, a adesão às medidas não só medicamentosas, mas as mudanças de hábitos de vida. Uma delas é essa questão da proteção solar. O sol é um dos fatores ambientais que a gente sabe que agrava a lesão de pele e também agrava o acometimento dos órgãos internos. Então, evitar a exposição e, se for Evitar necessário, exposição, protetor. utilizar protetor diariamente é extremamente importante. E em relação ao ritmo de vida da pessoa que foi diagnosticada com lúpus, muda alguma coisa em relação à alimentação, atividade física? Sim, principalmente em relação à atividade física, isso já é bem estudado em diversos trabalhos científicos, que ela melhora o lúpus de uma forma geral, melhora as doenças de uma forma geral, incluindo o lúpus. Então, o lúpus ele é muito marcado por períodos de altos e baixos, que a gente chama, períodos em que a doença exacerba mais, que as manifestações aparecem mais, e períodos em que há uma calmaria, uma remissão. Então, o exercício físico ele ajuda a manter o paciente mais em remissão, ele é bom globalmente. Ele contorna também efeitos que podem acontecer, como, por exemplo, o uso de determinados medicamentos para o lúpus favorecem o surgimento de uma osteoporose no futuro. Então, o exercício físico também combate essa realidade. E a dieta, embora não exista uma dieta exclusiva, específica para o paciente com lúpus, mas ela segue os mesmos princípios de uma alimentação saudável, ou seja, reduzir o sal, açúcar, não fumar é muito importante também como mudança de hábito de vida no lúpus. Evitar frituras também. Frituras, gorduras, açúcares, né? Então, ter uma dieta uma dieta balanceada, porém sem esses excessos que a gente já sabe que faz mal à saúde. A gente costuma ouvir sempre por aí, né? Exatamente. Agora, doutora, em relação à idade, há uma idade específica que essa doença pode surgir, principalmente nas mulheres, né? Que é o público-alvo? Sim. Como ela tem essa interferência da parte hormonal, né? Por isso a predisposição pelo sexo feminino, o surgimento dela é mais comum na idade fértil da mulher. Então, ali por volta dos 20 até 50 anos de idade, é onde a maioria dos casos surgem. Entretanto, é bom enfatizar que existem lúpus em crianças, né? Existe o lúpus juvenil, que é aquele que ocorre e inicia antes dos 16 anos de idade. E, ocasionalmente, a gente também
tem diagnóstico de lúpus na população idosa, acima de 60, 65 Mas anos, são os mais primeiros raros. sintomas surgirem. O mais raro, o mais habitual é a mulher na sua idade fértil. Agora, o lúpus tem alguma relação com trombose? Já ouvi muita gente falar dessa questão. Lúpus e trombose têm uma relação próxima. Sim, existe essa relação, ela é marcada por alguns exames laboratoriais que, quando estão presentes no lúpus, eles facilitam o surgimento de trombose. Então, isso faz parte da nossa avaliação inicial do paciente, pesquisar a presença desses exames no paciente e, de acordo com a situação, propor medidas preventivas ou mesmo de tratamento. A doença, quando ela está muito ativa também, aquela resposta inflamatória, ela é muito grande, isso favorece o surgimento de trombose venosa na perna, né, embolia pulmonar. Também. Mas aí, feito esse acompanhamento, se for o caso com uma equipe interdisciplinar, Sim, pode parar isso todo aí. paciente que chega na situação ideal, diagnóstico precoce, adesão ao tratamento, seguir as orientações de forma bastante correta, ele tem tudo para evitar essas complicações. O lúpus ele é uma doença muito estigmatizante, porque muitas pessoas conhecem casos graves de pacientes que tiveram lúpus Isso e que fica eventualmente marcado, né? evoluíram até de uma forma bastante negativa, evoluindo a óbito. Mas a população tem que saber que esses casos foram situações onde o diagnóstico não foi precoce, na maioria das vezes, ou por algum motivo não houve uma boa aderência ao tratamento, ou seja, ou por dificuldade de acesso ao especialista, ou por dificuldade do paciente em seguir aquele tratamento, que todo tratamento crônico precisa de muita disciplina para ser seguido. Muito. Então, a gente tem que saber que existem formas de lúpus leves, pessoas que estão com a sua vida profissional preservada, como acometem mais mulheres, como eu falei no bloco anterior, a gestação ela é permitida quando a doença está controlada. Então, com os devidos cuidados, você tem tudo para ter uma vida dentro da normalidade, desde que você siga adequadamente esse tratamento, essas orientações. Todas as recomendações médicas, né? Doutor, aquelas pessoas que já tomam remédios contínuos para tratarem outras doenças, né? E aí é detectado o lúpus, a pessoa passa então para um novo tratamento e aí vem mais medicamentos. Tem também essa questão de verificar a compatibilidade desses medicamentos? Como que funciona isso? Sim, isso é uma obrigação do médico, ele ter cuidado nessas interações medicamentosas. Mas, de uma forma geral, isso não é impedimento para uma coisa ou outra. E também, nas fases mais agudas da doença, normalmente você precisa de um esquema de tratamento mais pesado. À medida que a doença fica melhor controlada, você tende a reduzir a dose de alguns remédios e mesmo retirar alguns medicamentos. Isso hoje é possível. Então, assim, para as doenças, de uma forma geral, o conceito é usar o medicamento na menor dose possível para controlar bem seus sintomas. Então, o tratamento ele é dinâmico. A cada visita médica, você tem que reorganizar a vida do a paciente, sua estratégia né? de tratamento. Agora, você disse a questão da osteoporose, né? A questão desse acompanhamento. Esses medicamentos também podem trazer outras reações no dia a dia ali do paciente? Sim. Por isso que o paciente com lúpus, em especial, que é o nosso tema, ele precisa de um acompanhamento periódico, regular. Não vou estabelecer aqui um período, porque isso varia de paciente para De cada paciente. caso, né? Mas, por exemplo, a cada 3 meses, a cada 4 meses, você tem que estar em dia com o seu médico, em dia com os exames complementares, porque os exames complementares, eles servem para ver se a doença está bem controlada, se o lúpus está com a sua atividade controlada, reduzida ou em remissão. E serve também para a gente avaliar se os medicamentos estão trazendo algum malefício e fazer os ajustes necessários diante disso. Então, Agora, a é gente ouve possível. muito falar também dessa questão do estresse emocional, né? Você diz que são várias características, né, genéticas, vários fatores que incidem para que, né, que a pessoa possa realmente ter lúpus. Mas esse estresse emocional que a gente vive no dia a dia, né? Correria de trânsito, é trabalho, é tanta coisa, principalmente as mulheres, são mães, são esposas, cuidam da casa. Isso também, de certa forma, tem um peso? Bastante. É muito comum na prática clínica a gente observar no surgimento do lúpus, um dos fatores assim que a gente chama de gatilho ou desencadeante é um estresse emocional muito intenso. Então, por exemplo, perda de emprego, separações, perda de ente querido. Então, algo que mexe muito na parte emocional da pessoa e isso interage. Se ela tem uma suscetibilidade genética para desenvolver o lúpus, acaba facilitando. E para o controle do dia a dia também. Uma vez diagnosticado, quanto melhor for, quanto mais a pessoa souber reduzir a sua carga de estresse, seja através do exercício físico, seja através de
medidas como a meditação, por exemplo, o yoga, enfim, algo que possa ajudar a controlar o seu estado emocional, e isso vai repercutir positivamente na doença, no controle da doença. Será muito mais fácil controlar e esse paciente tem menor risco de complicação também. Cada um encontrar a forma, né, que mais lhe convém. De equilíbrio, que sim. funciona melhor. Agora, essa campanha Maio Roxo, o objetivo dela é alertar a população, é conscientizar a população sobre os cuidados com esses sintomas? Sim. Essa campanha ela surgiu nos Estados Unidos e assim, as pesquisas lá mostravam que a população ela entende muito pouco do que é o lúpus. Ou não sabe o que é uma doença. Alguns achavam, boa parte da população achava que era uma planta. Muitos acham que é uma doença contagiosa, que é alguma forma de câncer. Então a campanha ela serve para isso também, para desmistificar esses mitos, essas informações equivocadas sobre a doença. O lúpus não é uma doença infecciosa, ela não é uma doença contagiosa. Muita gente acha que sim, né? E muito menos uma forma de câncer. É uma doença inflamatória, crônica, né, resultado desse desequilíbrio do sistema imune. Então, as campanhas servem para isso, acima de tudo. Levar informação para essas pessoas sobre a doença, né? Exato. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelos esclarecimentos e um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado. E você aí do outro lado, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós vamos conversar com o consultor financeiro Matheus Machado. Voltamos já.